Ele não era capaz de ouvir o não. Então, quando ele ouviu o não, ele se transformou, entendeu? Se eu não atendesse uma ligação dele, ele tocava minha campainha em menos de 2 minutos para saber se eu estava em casa. Se eu tinha uma foto com algum decote, ele falava assim, nossa, para que essa foto? Manda print de com quem você está conversando, essas coisas, então. E era realmente isso que ele queria, ser o meu dono. Ele queria ser dono de mim e da minha vida, dos meus passos, entendeu? Ele me tratava muito bem, ele era super atencioso. Ele estava sempre, por exemplo, se eu estivesse em algum lugar, em uma situação, estiver chovendo muito, tá chovendo muito, eu te busco aí onde você tá. Então, assim, eu fui casada há muitos anos e quando eu conheci esse rapaz, eu tive com ele coisas que eu, por exemplo, não tive no meu casamento. Então, querendo ou não, me tocou muito ver que ele tinha um carinho por mim muito grande, então ele me dava atenção, ele já me presenteou algumas vezes. Muitas mulheres morrem através das mãos de seus companheiros, ex-companheiros, namorados, ou morrem em razão da condição do sexo feminino. E esses crimes, eles ficavam praticamente que invisíveis, né? Por outro lado, nós temos homens que não morrem nesse mesmo contexto que mulheres, não são tão vítimas de homicídios da maneira como as mulheres são, né? Os homens, eles são atacados em locais externos e não dentro de suas casas. São atacados ou por policiais militares, ou por organizações criminosas, ou pelo tráfico, ou por uma briga de bar. E, por outro lado, nós temos mulheres que são mortas nas mãos de seus companheiros ou ex-companheiros, namorados ou ex-namorados, dentro de suas casas. Elas não encontram segurança nem mesmo nos locais onde elas acreditavam, né, e acreditam que seria o ponto mais seguro, o local mais acolhedor para elas. Um certo dia, eu tinha deixado meus filhos na escola pela manhã, né? E ele estava me esperando de esquina. E aí ele me parou para conversar e eu conversei naturalmente com ele. Eu perguntei o que ele queria, né? A gente não tinha mais nada, a gente não estava mais junto. Perguntei o que ele queria, por que ele estava me impressionando e tal. Ele queria saber se eu estava com alguém, com quem que eu estava. Falei, não estou com ninguém, mas eu não devo satisfações a você e tal. E eu me lembro de ter dito para ele a responder nas perguntas dele, porque eu entendi o quê? Já que ele era tão assim enciumado e quando eu respondia ele parava, então eu acabava dando satisfações mesmo sem ter que dar, para ficar livre dele, né? Até que nesse dia eu lembro que no momento que eu ia falando, ele pegou uma faca que estava no bolso dele. Eu lembro que meu cabelo era longo, ele segurou meu cabelo, puxou pro lado e eu lembro que ele me esfaqueou pelo pescoço várias vezes. E aí eu tentei lutar com ele, mas eu não tinha muita força, né? Aí eu lutei com ele até que alguém, em um certo momento, gritou para ele me largar, né? Que eu lembro que era uma avenida muito movimentada e que passava e era o período da manhã, então tinha muito carro. Aí eu lembro que alguém gritou para ele me largar, ele me largou e saiu correndo e tal. E foi quando, né, eu lembro que eu estava no chão caída e tinha uma poça assim, imensa de sangue. E eu achei mesmo que eu ia morrer, porque eu, né, imaginei, meu Deus, né? Eu vou morrer, porque o que ele fez pra mim, eu fiquei muito assustada na hora, assim, sabe? Eu não sabia o que pensar. O Projeto Renata, ele nasce dessa necessidade de se olhar e se cuidar melhor da mulher vítima de tentativa de feminicídio. Sempre existiu na promotoria em que eu atuo, lá no 3º Tribunal do Júri, uma preocupação gigantesca com as mulheres sobreviventes de uma tentativa de feminicídio e antes mesmo do feminicídio, então a mulher que sofre uma tentativa de homicídio, e uma preocupação enorme também com relação aos filhos órfãos das mulheres que se foram, que foram mortas. E já existia há muito tempo um trabalho de chamar essas mulheres, ou tentar buscar saber notícia desses filhos que ficavam, entender como ficou a situação da família depois desse crime, entender quais as necessidades dessa mulher vítima de tentativa de feminicídio, observando que elas precisam de um acompanhamento psicológico e que isso, assim, praticamente 100% dos casos há necessidade, elas são encaminhadas para o CRAV e, através do CRAV, encaminhadas para os atendimentos necessários da área de psicologia. Muitas vezes elas apresentam lesões visíveis no corpo. Normalmente elas são agredidas com facas ou instrumentos cortantes e sempre na região do rosto, pescoço e tronco. Então as vítimas, elas
aparentam, elas ostentam, né, essas lesões praticadas pelo seu agressor. E elas precisam de cuidado, elas precisam se recuperar dessas lesões praticadas, deixadas por eles. Então elas são encaminhadas para o projeto Fênix, que é um projeto mantido pelo HC junto com o Tribunal de Justiça, e são todas atendidas no HC. Havendo a necessidade de emprego urgente, emprego para manter a família, para se sustentar, para conseguir se livrar do agressor, para conseguir romper de vez esse ciclo da violência, elas são encaminhadas também para um outro projeto, que é o projeto Tem Saída, e uma parceria também com a prefeitura. E são encaminhadas para frentes de trabalho. Existe também contato com empresas privadas e através do RH dessas empresas, essas vítimas são contratadas também para atuar aonde tiver vaga dentro dessas empresas parceiras. Existindo necessidade ou possibilidade de realização de cursos de capacitação, elas são encaminhadas para cursos de capacitação. Então sempre vai depender das necessidades específicas de cada uma delas. Ele fugiu, né? E aí um pessoal me socorreu e ele conseguiu fugir. Aí eu fui para o hospital, eu lembro que eu fiquei 14 dias internada. Eu estava ainda falando, acordada, porém eu já estava com insuficiência respiratória. E aí no hospital, né, que eu respirei por aparelho, eu tive que me alimentar por sonda, porque o meu esôfago foi perfurado e a jugular também foi cortada uma parte, né? E aí eu tive que fazer uma cirurgia, tive que abrir o pescoço para fazer a cirurgia e restaurar, né? Aí eles conseguiram, graças a Deus, restaurar as cordas vocais também que tinha sido cortada. E foi um processo de recuperação, né? Aí eu respirando por aparelho, fiquei traqueostomizada, e alimentando por sonda, porque até então eu não podia comer por causa do esôfago que tinha sido perfurado, né? E esse período que eu fiquei no hospital foi muito difícil para mim, doloroso, porque eu já tinha sofrido tudo isso, né? E ainda mais o que eu tinha passado no hospital. Renata é um nome feminino, né? Vem do re, que é um ato de repetição. Então, e o nata, que vem do natus, que é nascer, renascer. Então fica renascer. O nome Renata, eu acho que representa muito o que nós promotores buscamos através desse projeto. É buscar o renascimento de uma mulher que sofreu um trauma absurdo de tentativa de feminicídio. É buscar reerguer, reorganizar, recuperar, reestruturar uma mulher vítima de tentativa de feminicídio. Depois que ele foi preso, eu fiquei pensando, e agora, né? Como que vai ser? Ele está preso, mas e aí? Quanto tempo ele vai ficar preso? Ele vai ficar preso mesmo? Eu preciso de um advogado. E aí eu passei a me questionar sobre essas coisas. E aí foi um certo dia, logo depois de um mês, assim, menos talvez de um mês, que a doutora Juliana, na verdade quem me ligou foi a Gabriela, né, que ela é auxiliar da doutora Juliana a primeira vez, primeiro contato, me ligou me orientando sobre sobre a promotoria, que eles queriam que eu comparecesse lá no fórum para conversar, que teria uma reunião sobre o que aconteceu e para me ajudar, né. Eu lembro muito da Daniela na reunião, na primeira reunião com ela, que ela me fez a seguinte pergunta: eu não preciso contratar um advogado, eu não preciso ter alguém para atuar ao meu lado. E aí foi nesse momento que a gente explicou para ela, né, o que era o Ministério Público e que ela jamais precisaria contratar um advogado para atuar naquele processo criminal que apurava a prática de uma tentativa de feminicídio contra ela. Parece que, assim, quando eu me sinto mal, eu tenho contato com a psicóloga, com o pessoal da promotoria, e eles me orientam, tanto que a doutora Juliana fala com uma firmeza, assim, você não tem culpa de nada. Não, ela fala assim de uma forma que entra mesmo em mim, que realmente, sabe? Sempre foi um projeto pensado por vários promotores ali da terceira promotoria. E eu comecei a sentir cada vez mais a necessidade de criação, formalização mesmo do projeto e ter uma forma de atuação regrada, né, organizada. Desde quando chegou às minhas mãos o caso de uma tentativa de homicídio, ainda não tinha o feminicídio, e que era um crime que tinha sido cometido contra uma moça que tinha acabado de se separar do marido e que ele tentou matá-la golpeando o pescoço. E como ele não conseguiu, porque a mãe dela interveio e conseguiu separá-los, ele saiu correndo,
porque eles estavam na rua, ele conseguiu trazê-la até o portão da casa, ele conseguiu invadir a casa correndo, se trancou dentro do quarto onde estava a filhinha do casal de 6 meses, esfaqueou a filha. Ele golpeou essa menina que tem um corte de fora a fora no pescoço e vem até atrás da orelha, uma coisa horrorosa. E essa criança, por um milagre, ela sobreviveu. 6 meses. Então, assim, no atendimento e acolhimento dessa família, eu fui percebendo assim, essa necessidade absurda de um olhar diferente. Quando eu cheguei lá, eu fui muito bem acolhida, assim, fui muito bem tratada. Foi quando eu conheci a doutora Juliana, super atenciosa. Nossa, ela me tratou assim de uma maneira incrível, tanto que eu pude conversar com ela abertamente, sabe? Ela entendeu e me falou para mim, Daniela, você não precisa de advogado. Eu tô aqui, a gente tá aqui para te ajudar e a gente vai te ajudar, sim. Porque o simples fato de ter um movimento, de procurar uma terapeuta, de encontrar esse acolhimento numa terapia, encontrar uma possibilidade de um trabalho, através de uma frente de trabalho, de uma empresa que se disponha a acolhê-la, encontrar a possibilidade de fazer um curso de capacitação, oportunidade de poder encontrar outras vítimas na mesma situação e entender que ela não está sozinha e que elas precisam todas saírem dessa situação. Né? Tudo isso é transformador. E te digo como promotora e como mulher, é transformador para todo mundo, porque transforma maravilhosamente a vida delas, até me emociona. E a minha também, porque é lindo ver. É lindo poder ver. O que eu achei mais interessante do projeto Retratos da Cidadania é essa aproximação mesmo do MP, do trabalho do MP com a sociedade e a inclusão da vítima, né? Eu acho que é um espaço que se cria para o encontro, para o diálogo e eu acho que isso é fundamental. Assim. É uma ideia bacana, assim, eu fico tentando imaginar como que alguém é capaz de tirar relatos e transformar numa imagem, assim, num quadro. Eu imagino que seja uma coisa bem legal. Tenho uma expectativa excelente, né? Acho que vai ser lindo. Fico louca para ver logo como que vai ser essa obra. Nossa, é muito sensível. Muito lindo. Primeiro, acho que eu tentei representar de uma forma simbólica, né? E figurativa mesmo. Eu queria que, quando ela olhasse, ela reconhecesse uma mulher, reconhecesse a luz, reconhecesse os pássaros, que isso não fosse... Pensei em não fazer nada hermético, né? Uma coisa que fosse uma leitura assim difícil, algo que fosse mais que acalmasse assim. Há uma escuridão e de repente uma luz logo após, sabe? Que é mais ou menos o que eu vivi praticamente. Eu vivi num momento da escuridão e de repente surgiu a luz, sabe? Voltar a viver. Bem bacana. Eu não consigo nem expressar porque eu acho extremamente sensível. A impressão que eu tenho é de um abraço acolhedor no meio de dor, é uma luz no fim do túnel, é um acolhimento, eu vejo tudo. Tudo. Lindo demais. Eu escolhi cores fortes, eu usei o preto, o colorido e mesmo a forma como eu pintei, como eu desenhei, o traço tem uma força, assim, porque eu acho que isso é importante também. Isso é importante na história também, né? Eu gostei muito dessa luz no meio, assim, esse brilho. Esses pássaros coloridos que eu acho que é essa possibilidade de se erguer, de se libertar e de se reinventar. A Juliana, eu queria que ela se sentisse também firme no papel dela de tocar o projeto, assim, que eu acho que ela é uma iniciativa que ainda vai ajudar muita gente. É um prazer enorme
E é uma realização trabalhar com o Projeto Renata. É trabalhoso, mas é maravilhoso. É gratificante demais. Eu acho que essa é a função do promotor de justiça. Essa é a minha função como promotora de justiça.